Jogarem a tela aí a câmera do computador, do celular, vocês conseguem ir lá na minha página no Instagram, tem bastante conteúdo lá, quem se interessar, tá bom? Depois eu coloco de novo esse link aí. Então assim, basicamente são 3 casos clínicos, tá? São casos clínicos reais, tá, pessoal? Essa primeira paciente é um paciente de 42 anos que teve uma síncope em casa, foi para o posto de saúde, voltou para casa, ficou em observação, teve outra síncope em casa, voltou no posto, nesse segundo momento chamaram o pré-hospitalar e o pré-hospitalar levou ela para a gente lá na sala de emergência, na UPA, onde estávamos de plantão. Ela foi admitida em sala de emergência conversando e alguns minutos depois da admissão ela evoluiu com parada cardiorrespiratória. Então ela teve uma primeira reanimação curta de 5 a 8 minutos, mais ou menos, eu não recordo bem. Teve uma nova parada. Nessa segunda parada a paciente foi entubada, já começou a droga vasoativa, ela começou a ficar hipotensa e parou novamente. E começaram a intercalar ciclos de parada e retorno da circulação, parada e retorno da circulação. Da história, a paciente chegou conversando, nós não extraímos absolutamente nada. A paciente é apenas usuária de anticoncepcional, como falei, 42 anos. Nenhum fator de risco, nada. Não teve nenhum pródromo, ela simplesmente teve a síncope. Então ela parou por 7 vezes, pessoal. Primeiro caso clínico. Segundo caso clínico, um paciente de 65 anos, que estava retornando ao ambulatório de egressos. Ele tinha ficado 15 dias internado para tratar de uma pneumonia e estava retornando uma semana depois da alta para avaliação, né, reavaliação. Foi solicitada a vaga na sala de emergência porque ele estava pálido, sudorético, hipotenso, desaturando. Certo? Sala de emergência, esse paciente estava em choque. O que foi solicitado, foi indicado de se fazer um pacote de sepse, ressuscitação volêmica, coleta de culturas, índice antibiótico e vasopressores, se ele não respondesse à ressuscitação volêmica. Terceiro caso, um paciente de 70 anos, pós-PCR, levado pelo pré-hospitalar. Em sala de emergência, esse paciente estava piorando o choque, com drogas vasoativas cada vez mais em ascensão, não respondeu à expansão volêmica. 3 casos clínicos comuns e frequentes no nosso dia a dia. O que essas 3 vidas têm em comum, pessoal? Basicamente, o que a gente tem? A gente tem o nosso conhecimento médico numa extremidade, na outra extremidade, o desfecho do paciente, certo? No meio, a gente tem o doente crítico, ok. Entre o doente crítico e esse desfecho, a gente tem uma anamnese, quando é possível realizar, um exame físico, quando a gente consegue fazer, exames de propedêutica, que demoram mais ou menos, para a gente pensar no diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente institui uma terapêutica que vai gerar um desfecho para o paciente. Então, pessoal, o que essas vidas têm em comum? Aqui, na anamnese, no exame físico e na propedêutica, nós falhamos. Nós falhamos vergonhosamente. Nós não conseguimos oferecer para o paciente, em boa parte das vezes, eu falo aqui especificamente do doente crítico, doente que chega em choque, chega em parada cardíaca, chega em gasping. A gente não consegue muitas vezes fazer uma boa anamnese, o nosso exame físico ele é falho, ele não tem sensibilidade para as principais patologias críticas da sala de emergência e os exames de propedêutica demoram. Então se a gente não consegue uma boa anamnese, um bom exame físico e não dá para contar com a propedêutica, como que a gente vai fazer o diagnóstico? E se a gente não faz o diagnóstico, a nossa terapêutica ela é falha. Entendo esse contínuo entre o conhecimento, o doente crítico e desfecho. Existe um gap, uma falha aqui. E eu não falo só da parada cardíaca, eu falo do paciente em choque, um paciente pré-choque. Tá? Então o que elas tinham em comum, pessoal? Evolução para óbito ou grave morbidade. Não há, isso aqui é fato, isso é fato, pessoal. O paciente do caso 1 tinha parado 7 vezes, o segundo paciente, uma sepse pulmonar, que ia receber um tratamento para sepse pulmonar, e o terceiro paciente pós-parada piorando o choque. Óbito, não tem o que discutir aqui. Tá? O que a medicina tem em comum com essas vidas? A gente valoriza demais o que a gente sabe, né? O que a gente encontra, um exame alterado, um exame de urina alterado, um exame de sangue alterado, um raio-x alterado, em detrimento daquilo que a gente não faz a menor ideia. A gente valoriza demais o que a gente sabe num extremo da balança e no outro extremo que a gente não sabe, a gente joga para baixo do tapete. Quem falou isso foi o Taleb, adoro esse cara. Ah, Juliano, tu tá viajando, velho. Então tá, protocolo da CLS. O Hernani falou mais cedo. Identifica parada, oxigênio, identifica ritmo. Pessoal, já é muito antigo que a gente sabe que o ritmo chocável é uma causa potencialmente reversível. Muito bem. Primeira coisa que o ACLS nos orienta, identifique o ritmo. Por que será, pessoal? Por que a gente é forçado a buscar o quanto antes identificar o ritmo? Eu não estou fazendo uma crítica. Eu estou perguntando por que a gente é tão instigado. A primeira coisa, cara, é o segundo quadradinho da CLS, identifique o ritmo. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar.
Identificamos o ritmo. Ritmo chocável. Pessoal, observem o espacinho. Identifique o ritmo e trate. Em outras palavras, identifique uma causa potencialmente reversível e trate. Olhem o espacinho. Ok, a gente dá o choque. Esse é um grupo de pacientes. O outro grupo de pacientes, pessoal, a sistolia ESP. Olha o espacinho do identificar a causa potencialmente reversível e tratar. Agora lembrem, o Hernani acabou de mostrar o protocolo para vocês. O que tem abaixo ali do grupo de ritmo não chocável? A gente é instigado a procurar a causa potencialmente reversível? Está escrito ali? Não, pessoal, tem uma linha, tem um vão, tem um buraco gigantesco que vai até lá embaixo. E aí segue o protocolo ACLS. Ritmo não chocável, o que a gente faz? A gente vai buscar identificar, a gente é instigado, a gente é velho, vai, se esforça, vamos tentar examinar esse cara, vamos tentar conversar com a família, vamos tentar, o que ele tem no exame físico. Não, pessoal, é nesse momento, é nesse exato momento, pessoal, que a gente começa a perder o nosso paciente de ritmo não chocável, a sistolia ESP. Se vocês olharem na balança, pessoal, tem um X% de pacientes que vão estar em fibrilação, e tem um Xão gigantesco, ao quadrado, ao cubo, que vai ser de ritmo não chocável. E quando a gente não é estimulado, já de imediato, numa causa potencialmente reversível em ritmo não chocável, a buscar a etiologia dessa parada, a gente aqui começa a matar o nosso paciente. A gente começa a matar o nosso paciente. Olha lá, é um riscão até lá embaixo. Vai lá, pega acesso, ok. Faz epinefrina, considera via aérea, capnografia. Mas peraí, por que fazer tudo isso e não buscar identificar por que esse cara parou, velho? Ou pelo menos de forma sincrônica. Eu pego acesso, faz droga, mas vai lá, vamos tentar buscar. Por quê? Por que isso? Identifique o ritmo de novo. E lá embaixo, no rodapé da página, embaixo do tapete, busque tratar causas potencialmente reversíveis. Que causas? Os Hs e Ts. Então o que a gente faz? A gente faz teatro. A gente faz de conta. A gente trai a confiança do nosso paciente. O que eu falei para vocês, pessoal? Olha a desproporção estatística de grupo de pacientes de ritmo chocável. De 3 a 12% em média na literatura. 3 a 12% vão ter ritmo chocável. Somente de embolia pulmonar, pacientes pós-mortem, pacientes vítimas em autópsia, embolia pulmonar maciça identificada em 5 a 10% das paradas cardíacas. Uma doença extremamente subdiagnosticada. Então o paciente que morre por embolia pulmonar, ele vai virar, hoje em dia vira Covid, mas até então virava um infarto maciço, um infarto agudo, né? Aquela coisa toda. Olhem a desproporção. Se a gente pegar uma única causa potencialmente reversível, a embolia pulmonar, ela já quase que equipara dados subdiagnosticados com os ritmos chocáveis. Então por quê, pessoal? Porque a gente literalmente faz de conta que está atendendo, que quer salvar o paciente, pessoal. Por que isso, pessoal? Por que isso é rotina? Né? O Circulation American Heart vai lá. Como é que a gente faz o diagnóstico dos Hs? Se a gente tem um gasômetro, a gente coleta ali o sangue, né? Hipovolemia. Hipovolemia não diagnostica com a gasometria. A hipovolemia ela deveria entrar aqui junto dos T's. Vocês vão entender por quê. Se eu vejo uma acidose, beleza, o paciente está acidótico, faz bicarbonato. Nós estamos tratando a causa da doença, o paciente simplesmente acorda e de uma hora para outra fica acidótico? Me parece que não. Deve existir um substrato patológico que levou esse paciente à acidose. E claro, se é um paciente internado, nefropata, enfim, e vai ter um distúrbio eletrolítico, a gente vai corrigir e muito provavelmente vai dar a chance que esse paciente precisa. E os T's, pessoal, como é que a gente diagnostica pneumotórax, tamponamento, embolia pulmonar, infarto, ou choque cardiogênico, toxinas? O que Circulation fala para a gente? Tenha elevada suspeição clínica, faça o diagnóstico clínico. Sim, isso está nas entrelinhas, eles não conseguem nem dizer na cara da gente que, olha, velho, infelizmente não tem como. Vai lá, tenta clinicamente fazer o diagnóstico. Então tá, vamos fazer o diagnóstico, vamos ser bem sinceros. Pneumotórax, tamponamento, embolia, choque cardiogênico. Clinicamente, qual vai ser a queixa do paciente? Dor torácica em graus variados a depender do volume, do tamanho da doença, da gravidade. Dispneia, desconforto ventilatório, alterações de dados vitais, taquicardia ou bradicardia, dependendo. Taquipneia, taquidispneia, hipotensão, dessaturação, tudo em graus variados a depender do tamanho da doença. Então por que a gente não consegue fazer o diagnóstico, pessoal? Qual é a dificuldade que tem? Os sintomas estão aqui. Porra, velho, o nosso paciente está parado. Que dor torácica. Que dispneia, o cara está parado, tá? Numa franca insuficiência respiratória. Bom, se ele está numa franca insuficiência respiratória, ele pode ter um pneumotórax, ele pode ter um tamponamento, ele pode ter uma embolia, ele pode estar infartando.
Então a gente faz de conta. Como é que a gente faz o diagnóstico? A gente não faz. A gente faz de conta. Lembre os casos 1, 2, 3. É disso que eu estou falando, pessoal. É disso que eu estou falando. Nós somos falhos, limitados e é impossível a gente esperar uma tomografia no paciente que está em choque, está parado. Como é que a gente vai fazer isso? Não tem como, né? Então a gente chega aqui e daqui a gente não passa há décadas, há anos. A gente faz um monte de coisa, inventa um monte de coisa e a gente não vai na raiz do problema, como o Lean fala. A gente não vai buscar atacar a raiz do problema. Fica cheio de furufru, cheio de coisa na volta e não busca focar os nossos esforços científicos para identificar por que esse paciente está parado. É assim. Então eles falam pra gente, o Hernani já falou, eu vou trazer aqui de novo, compressões torácicas, os caras inventam mecanismo de compressão torácica. De que me adianta comprimir um coração com uma máquina linda, maravilhosa, se o cara tá tamponado, velho? Drogas, entra e sai drogas. Não tem nem comprovação científica do negócio aqui, ninguém tem coragem de tirar, né? Mas vamos lá. Capnografia, com preditor, posicionamento do tubo traqueal, como é que a gente faz isso? ECMO, velho. Pô, ECMO, velho, é lindo, é maravilhoso, não entendo nada. Mas, velho, se o cara tá infartando, velho, se o cara tá uma embolia pulmonar maciça, de que me adianta o ECMO? E eles começam a citar em 2015 a ultrassonografia. Muito bem, ultrassonografia como ferramenta diagnóstica, principalmente, prognóstica e menos, né? Que a gente precisa de muita pesquisa ainda para usar ela como uma ferramenta ética para suspender reanimações. Precisa de muita evidência ainda, pessoal. Ninguém se arrisque a usar ultrassom para interromper uma reanimação, tá? Proibido, proscrito. E potencializa a qualidade. A ultrassonografia transesofágica, o ecocardio transesofágico, me permite reposicionar a mão de quem está comprimindo para a área de melhor efetividade de compressão. Geralmente, isso são estudos que mostraram, normalmente quando a gente comprime um paciente, nós podemos estar comprimindo a via de saída do ventrículo esquerdo, o cano, o duto, por onde deveria sair o débito cardíaco. Então, em muitos pacientes, nós cegamente estamos comprimindo a via de saída, por onde deveria sair o débito cardíaco. A gente não faz a menor ideia do que está acontecendo. Então, por que a gente ainda não usa ultrassom? É evidência, gente. Eu vou citar aqui, não vou falar de cada um, o Hernani já falou de alguns. Existe uma enxurrada de trabalhos fantásticos, maravilhosos de uso da ultrassonografia. Como a gente está com o tempo apertado, eu ia falar um pouco mais deles, mas vamos adiante. Então, o que essas pesquisas têm em comum, basicamente? Os guidelines de 2015 lá, eles colocam evidência, né? Fazem a pergunta pico, pacientes em parada cardíaca, o uso do ultrassom, do focus, comparado com a intervenção, reanimação tradicional sem ultrassom, muda desfecho? Muda sobrevida? Adianta para alguma coisa? E eles trazem dois trabalhos que basicamente têm um viés absurdo. O primeiro deles está um pouco desatualizado esse slide, tá? Mas as críticas são as mesmas. Amostra pequena. Esse trabalho do Prosen tinha 20 pacientes. Então eles fizeram uma pesquisa de ultrassom na parada cardíaca para identificar desfecho, prognóstico, com 20 pacientes. Qual a validade externa de uma pesquisa com 20 pacientes? Nula. Não existe. Ultrassom é o trabalho do Chardonnay. Alto risco de viés, baixa qualidade de evidência. O que eles fizeram? Eles misturaram tudo, fizeram um bolo, uma salada de fruta. Pacientes em parada cardíaca por causas clínicas e pacientes em parada cardíaca por causas traumáticas. A gente sabe que o mecanismo de parada nesses grupos de pacientes é diferente. Então como é que tu mistura as duas coisas e quer fazer de sair dali uma coisa, do ponto de vista de evidência, aceitável? Não é aceitável. Eles colocam um trabalho, se não me engano, não lembro quem que é o autor agora, é do protocolo FIO. Eles colocam também o trabalho dele na última atualização, mas também criticam porque tem viés. E colocam o trabalho do Blivas, de 2000, onde o Blivas ele avaliou simplesmente em pacientes em parada, ele colocou o ultrassom ali, o probe, e identificou se contraía, se não contraía, e o desfecho daquilo ali. Então, o que o Blivas identificou nessa pesquisa é que existem grupos de pacientes que tem contratilidade durante a parada cardíaca e grupo de pacientes que o coração está inerte. E isso se relaciona com desfecho. 100% do grupo de pacientes com coração inerte e silente não teve retorno da circulação. Já os pacientes com algum grau de contratilidade tiveram maior retorno da circulação espontânea. E está lá a recomendação, o ultrassom ele pode ser usado, mas o seu uso não foi bem estabelecido, baixa qualidade de evidência. E continuamos perdendo pacientes todos os dias. Então o que esses casos têm em comum? Evolução para óbito ou uma grave morbidade associada, ok? Mas eu menti para vocês, eu não fui totalmente sincero. Esses pacientes não tiveram esse desfecho que vocês acharam que eles tinham tido. Então, paciente crítico número 1, aqui é só uma imagenzinha. Como é que fica a anamnese? Já falei para vocês, não existe.
Exame de laboratório? Não existe. Exames de imagem? Não dá tempo, né? Então, a gente precisa salvar essa paciente. Afinal de contas, ela já parou... Deixa eu ver aqui. Já parou 7 vezes, antes que ela tenha a 8ª parada. Evidência número 1. Avaliação ultrassonográfica multiórgãos realizada durante o atendimento à parada cardiorrespiratória dessa paciente de 42 anos com 2 episódios de síncope. Uma janela pulmonar que identificou um determinado padrão pulmonar. Quem que fala isso, pessoal? O Lichtenstein, desde 2008, o Lichtenstein publicou um protocolo chamado Bedside Lung Ultrassom, Blue Protocol. É só jogar aí o celular de vocês, aí capturar essa tela, vocês vão ser jogados para uma aula que eu dei sobre Blue Protocol. Tá? Então ele nos deu o mapa da mina, onde determinados padrões pulmonares se correlacionam com determinadas patologias, potencialmente reversíveis. É só... Isso não está escrito lá, pessoal. Isso está nas entrelinhas. Isso é uma coisa que tem que ir além da leitura do artigo. Tu tem que entender isso aí. É uma coisa um pouco mais além. Muito bem. Então a gente identifica os padrões pulmonares e a partir dali pensa em uma determinada patologia potencialmente grave que pode estar acometendo aquele paciente em parada cardíaca ou choque. Tá? A veia cava inferior é um preditor de volemia. Tá? Então a veia cava inferior basicamente a 2 centímetros da imersão no átrio direito, o maior diâmetro anteroposterior dessa veia cava no corte longitudinal e a variabilidade dessa veia cava com a ventilação, mesmo com ambu, ela é um preditor de volemia. E a gente sabe que ela diferencia 2 grupos de choque. O choque obstrutivo, onde ela vai estar pletórica e pouco variável, e o choque distributivo, séptico, adrenérgico, onde ela vai estar fininha e variando bastante, hipovolêmico. Ela vai estar fininha. Então, num paciente que não tem determinadas patologias crônicas, isso é muito importante, a veia cava, se o paciente tiver determinadas patologias crônicas, ela perde completamente esse valor. A gente não pode usar ela como esse preditor. Se o paciente estiver em ventilação mecânica, a veia cava não pode ser usada como preditor de volemia. Então, digamos assim, num paciente que não tem nada demais, digamos assim, ela é um excelente preditor. Mas, com determinados pacientes, nós não podemos usar ela. O fato é, quando nós fazemos uma janela de pulmão, identificamos o padrão e pensamos em algumas doenças, fazemos a veia cava. Essas janelas, pessoal, elas foram feitas no intervalo de 10 segundos a cada 2 minutos, ok? Faz veia cava. Depois vai para as janelas ecocardiográficas. Tá lá um artigo e aqui o link para vocês acessarem uma outra aula sobre alterações ecocardiográficas em pacientes críticos, nas principais patologias potencialmente reversíveis ou doenças que levam ao choque. Então, quando eu fiz o exame nessa paciente, identifiquei este padrão morfológico do coração, contrátil, no eixo longo, no eixo curto, certo? E a janela apical 4 câmeras, tá ali o link para vocês também acessarem. Identifiquei o sinal de Maconel. O sinal de Maconel é uma alteração da morfologia miocárdica quando o coração está sob elevada pressão, quando as câmaras direitas estão sob elevada pressão. Uma patologia que pode cursar com essa doença, eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas a identificação desse sinal praticamente corrobora o diagnóstico de uma causa potencialmente reversível. E ainda fiz ultrassom de compressão vascular dessa paciente, que mostrou ali, a gente tem a orelhinha do Mickey, né? A artéria de um lado, a veia safena magna do outro e a femoral comum. E eu tentei fazer a compressão e não consegui fazer a compressão desse sistema venoso profundo aí, da veia femoral comum. Então, pessoal, nessa paciente crítica com 7 paradas cardíacas, onde não se sabia absolutamente o que a paciente tinha, ao realizar esse protocolo e identificar os padrões pulmonares, padrão de veia cava inferior, as alterações ecocardiográficas, não fiz avaliação de aneurisma e fazer ultrassom de compressão venoso, uma patologia tem que vir em mente. Uma única patologia tem que vir em mente. A gente tem que pensar, essa patologia é a embolia pulmonar. Então depois de 7 a 10 paradas ou mais, esse é o Limas Protocol. Depois de 7 ou mais paradas, nós inferimos que essa paciente tinha embolia pulmonar e nós trombolizamos essa paciente com mais de 7 ou 10 paradas cardíacas. Fizemos a trombólise. Ela foi para o CTI, obviamente, e depois de 36, 48 horas de internação no CTI, essa paciente com mais de 10 paradas cardíacas estava de alta do CTI, com ultrassom
focado na PCR, seguindo esse protocolo. Ok? Uma mudança de vida. Então eu falei para vocês que a paciente tinha morrido. Sim, ela iria morrer, mas ela não morreu. Tá? Então onde é que estão as evidências? O segundo paciente, um paciente que estava atendendo no ambulatório de egresso, tratamento de pneumonia, choque séptico pulmonar. Quando nós fizemos a anamnese, exame físico, deve ser isso mesmo. Então o que eu fiz? Avaliação multiorgânica. Eu vou resumir aqui o protocolo, não vou colocar todas as janelas, mas essas são as janelas ecocardiográficas realizadas nesse paciente, pessoal. E o que tem aí? Uma grande lâmina, que não é o preditor de gravidade, mas um grande volume de líquido no entorno do coração, é a velocidade de instalação e não o volume. Entretanto, esse paciente tinha, além do derrame, sinais compatíveis com alterações do movimento sístole e diástole no ciclo cardíaco, que comprometia o débito, em outras palavras, gerando tamponamento cardíaco. Então esse paciente, quando a gente joga as alterações de pulmão, veia cava inferior, principalmente as janelas ecocardiográficas, e eu preciso dizer que é absolutamente fundamental, pessoal. Fundamental. Por isso que esse protocolo, ele é um dos protocolos mais completos que existe. Foi feita a avaliação de aorta, tanto da via de saída, a aorta torácica descendente e a aorta abdominal, buscando identificar dissecção. Se eu destampono, se eu faço uma pericardicentese num paciente sem avaliar a presença de dissecção, eu destampono esse coração, mas eu também destampono a dissecção. E o que eu termino de fazer? Eu rebento com a vida desse paciente. Então o tratamento, quando tem uma dissecção em andamento, ele é diferente, tá? Do que simplesmente um derrame por uma outra causa. Então nesse paciente, essas alterações, elas devem ser compatíveis do ponto de vista de acurácia diagnóstica com tamponamento cardíaco. Novamente o protocolo salvando a vida do paciente aí. Foi feita a pericardicentese nesse paciente, guiada por ultrassom. Ele foi para o CTI, tá? Não foi iniciado antibiótico, foi feita a pericardicentese e nós conseguimos aí mudar o desfecho novamente de um paciente. Então ele não morreu. Ele não morreu, tá? O terceiro paciente que eu falei para vocês, pessoal, paciente pós-PCR, choque refratário, expansão volêmica, grave, muito grave. Fizemos a primeira janela no pulmão direito, ok. Segunda janela, pulmão esquerdo, não, a linha pleural não mobiliza, não mexe, padrão de linha. Mas pode ser um tubo seletivo. Reposicionamos o tubo. Modo M, sinal da estratosfera, ponto pulmonar. Pessoal, até, não vou colocar o resto do protocolo aqui. Até prova em contrário, esse paciente tem um pneumotórax, dadas as alterações de pulmão principalmente, tá? Mas a veia cava vai estar pletórica sim. O coração vai estar desviado do eixo. A aneurisma não se busca identificar, não contribui para a patologia, nem ultrassom de compressão. Pneumotórax. Novamente um protocolo que foi colocado em prática no campo de batalha. Não é um protocolo de laboratório muito bonitinho, mas testado na prática, e vocês vão ver muito mais. Ele não foi somente testado, mas quem testou esse protocolo? E qual foi a etiologia desse pneumotórax, gente? Quem que adivinha? Eu estou fazendo aí a toracocentese. Quem que adivinha qual foi a etiologia desse pneumotórax? Vamos lá. Não vou dar as opções, a opção está aí, a única opção está aí. Tá? Qual foi a etiologia? O que vocês não sabiam é que esse paciente pós-PCR com choque refratário foi refratário secundário a um pneumotórax por um acesso venoso central realizado às cegas. E eu vejo isso quase toda a semana. Ou o cara faz um hematoma de carótida ou faz um pneumotórax quando faz esse negócio aí às cegas, pessoal. Dá para entender a gravidade? Dá para entender? Sim ou não? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Eu não sei se eu não estou falando sozinho. Não, estamos ouvindo sim. Beleza. Então tá. O que vocês não sabiam também é que eu tenho já um curso, já tem um mês já, de acesso no Central Guiado por Ultrassom. É um curso teórico-prático, tá? Tem bastante teoria, eu mostro na prática, eu mostro em casos reais, tá? Vocês também não sabiam que esse curso eu coloco como bônus, ensino a fazer um Phantom caseiro, ensino a fazer a identificação do pneumotórax, que é parte do curso FSLS, de ultrassom na parada cardíaca. É um curso que tem uma garantia de 7 dias. Quem quiser fazer o curso, tá aí o link, tá? Eu vou passar para a gente ganhar tempo aí. Então é uma ferramenta diagnóstica, prognóstica,
ética e potencializa a qualidade. Então, vamos produzir a porra da evidência, velho. Então eu desenhei o Focus Project Brasil, que é o maior projeto de pesquisa do planeta. Por que do planeta? Porque o projeto é meu e eu chamo como quiser, tá? Tô brincando, ele foi feito no SAMU, pessoal. Infelizmente foi feito no SAMU dessa cidade maravilhosa, porque o SAMU da cidade onde eu resido, a Secretaria de Saúde entendeu que não era um projeto válido, que não tinha perspectiva, que poderia prejudicar o paciente, aquela porra toda. Então, graças a Deus, eu encontrei um cara tão doido quanto eu, tá? Que me mandou uma mensagem me convidando para fazer um capítulo de livro, o Ivan Paiva, lá em junho de 2018. E eu retribuí o convite dele, professor, vamos fazer uma pesquisa de ultrassom na parada cardíaca? E o cara doidão como eu, caramba de paixão, Ivan, vamos, velho. Fui lá em Salvador, tá? Apresentei o projeto em agosto de 2018 e em dezembro de 2018 o projeto foi aprovado. Então, o que acontece? Projeto fantástico, tá? Só que é o seguinte, ó, o projeto original tinha sido feito para ser realizado por residentes de emergência, de medicina de emergência aqui na cidade de Belo Horizonte. Então essa galera ia ser treinada, capacitada para fazer o diagnóstico e tomar conduta. Eles teriam mais liberdade. Só que em Salvador eu não tinha essa opção. Quem roda são acadêmicos de medicina, que rodam nas ambulâncias do SAMU de Salvador. Porra, um exame foda mesmo, em 10 segundos, feito por acadêmico de medicina, velho. Olha o tamanho, um monstro que eu me deparei, velho. Porra, seria muito fácil eu desistir, vou esperar uma outra oportunidade, vamos esperar mudar a gestão, mudar a cabeça, aquela coisa toda. Mas não, velho. Fui para a literatura, vi que existem trabalhos fantásticos aí de ultrassom na graduação. Levei em consideração o trabalho do Hernani com os acadêmicos dele, trabalhos de faculdades aqui de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, para redesenhar o projeto, para que acadêmicos de medicina façam ultrassom na parada cardíaca no pré-hospitalar. Não existe nenhum trabalho neste planeta, neste universo talvez, que tenha tido a audácia, a coragem de fazer isso aí, pessoal. Só que é o seguinte, ó, surgiram trabalhos, como o Hernani bem colocou, que mostraram que sem ultrassom se demora em média 13 segundos para retomar a compressão. Com o ultrassom, os bobalhão ficam brincando de fazer ultrassom, chegando a 21 segundos sem compressão. Velho, 21 segundos brincando de fazer ultrassom, cara. Esses caras têm que ser demitidos. Esses caras têm que passar por uma reciclagem. Não é assim, velho. Se é pra fazer desse jeito, vai pra casa. Vai fazer o teu feijão com arroz e para de brincar de matar o paciente. Tá? Então, isso aqui é, vamos ver isso aqui. Isso aqui é o treinamento que os acadêmicos fazem lá em Salvador, na primeira etapa, tá? Então eu treino eles para fazerem as janelas pulmonares, veia cava inferior e 2 janelas ecocardiográficas, e eles são treinados, e depois eles passam por uma prova de capacitação, e eles têm que fazer em 10 segundos, só que pulmão eles fazem em 8. Veia cava inferior, eles podem fazer em 10 segundos porque não interfere com a reanimação. Janelas ecocardiográficas subxifoide, até 10 segundos. Dá para fazer porque não interfere. Janela parastão eixo longo, 6 segundos. 6 segundos para fazer essa janela. Ou faz em 6 ou sai fora. Tira o time de campo e espera o próximo ciclo. Não dá para ferrar mais o paciente que está morrendo. Então eu capacitei, treinei, selecionei e foi para campo fazer o protocolo quem tinha a mão, tá? Sempre trabalhando em dupla, sempre com contagem verbal, 2 pessoas, aqui o Miguel e a Priscila no atendimento de um paciente pós-parada por hipovolemia, tá? E aqui um acadêmico de medicina fazendo uma janela ecocardiográfica, parte sinal eixo longo, aqui é mostrando para vocês, tá, pessoal? Então não tem, eu li todos os trabalhos que existiam à época quando eu escrevi essa pesquisa e eu busquei eliminar todos os vieses possíveis. O médico foi cegado dessa pesquisa. O médico não teve acesso às imagens. Não deveria ter, eu sei que teve, tá? A galera burlou. Mas não deveria ter acesso às imagens do ultrassom. E aí como é que fica a questão ética? Pô, se tem um cara lá com uma embolia pulmonar maciça, como tiveram vários. Se tem um cara com tamponamento. Se tem um cara hipovolêmico, precisando de volume. Se tem um cara com choque cardiogênico, que se eu der volume eu termino de matar o cara. Como é que fica a questão ética? Bom, é uma pesquisa. Dane-se, eu quero ter minha evidência, mas eu não pensei desse jeito. Eu pensei, eu tenho que ter um jeito de conseguir ver o que eles estão vendo e tratar esse cara se tiver uma causa potencialmente irreversível, ainda que não fosse o foco da pesquisa. Surgiu a telemedicina. Nós espelhamos a tela do Terassom no meu computador, no meu tablet, no meu celular, e as imagens que eram geradas por esses acadêmicos enquanto a internet colaborava, eram vistas em tempo real por mim.
de forma que eu fiz diagnóstico de embolia pulmonar maciça, tamponamento cardíaco, hipovolemia, e o que eu fazia era pegar o telefone e ligar para o médico e discutir com o médico a conduta a ser tomada. Telemedicina que ninguém, até onde eu tenho conhecimento, teve a ousadia de fazer. Então, como é que fica? É o seguinte, ó, um diagnóstico point of care, ele precisa ser ancorado em 3 pilares. Eu preciso entender a sonoanatomia, preciso entender pulmão, como é que está, gradil costal, coração, está oblíquo no tórax, os vasos, como é que eles estão dispostos. Isso na tela do ultrassom. Eu preciso entender a fisiopatologia das principais doenças, porque conforme a doença vai gerar determinadas imagens no ultrassom. Preciso entender esse pilar. Preciso entender o pilar de princípios físicos, ajustes de configurações, técnica de aquisição de imagens. Se não, eu vejo uma imagem espelho e não consigo fazer uma imagem, vejo uma horta e acho que é uma veia cava e faço cagada. Não dá. Eu preciso aprender a técnica, como é que eu seguro, qual transdutor eu uso, quanto tempo eu tenho. Isso eu ensinei para eles. Um pilar mais importante é o pilar de interpretação dessas imagens no contexto clínico do paciente. Ou seja, se eu recebo uma imagem no meu celular de um VD grande, hipocinético, tá? E determino que aquilo é uma embolia pulmonar maciça, eu posso estar frente ao paciente com cor pulmonale. Se eu recebo uma imagem de um coração imerso em líquido e digo que o paciente está tamponado e digo para o colega, funciona, o paciente está lá tomando café e conversando com o médico enquanto ele faz o ultrassom. É a interpretação das imagens no contexto clínico do paciente. Se eu não tiver esses 3 pilares, o meu diagnóstico point of care fica falho e eu posso matar o meu paciente, como eu já vi. Então é um ciclo. Eu preciso entender as fisiopatologias, sonoanatomia, princípios físicos e técnicas e interpretação. Isso é um ciclo, é um contínuo. Eu não posso fazer isso esquecendo um desses pilares. Senão eu mato o meu paciente como eu já vi. Ok? Isso tem que ficar muito claro. Tá? Então, janela pulmonar, a gente vai identificar determinados padrões. Lichtenstein nos deu esse mapa da imina. A veia cava vai ter um comportamento, né, túrgida ou fininha e variando com a respiração. Todas as janelas ecocardiográficas e as janelas complementares de aorta e abdômen para identificação de aneurisma e líquido livre, e ultrassom de compressão vascular para identificação de trombose venosa profunda para corroborar uma suspeita de embolia pulmonar maciça. Tá? Esse treinamento derivou do FSLS, que é um curso que, graças a Deus, aí, o professor Fred nos chamou para dar lá em Fortaleza, um treinamento. E esse material todo, pessoal, ele está no e-book que está na internet, tá, pessoal? Está lá no meu Instagram, mas está no e-book na internet. Para quem quiser baixar e começar a ler e estudar um pouquinho sobre o assunto. Foi um material feito para o projeto e depois, como eu vi a demanda crescer, eu transformei isso no e-book e disponibilizei na internet para quem tiver acesso aí, tá? Então, aqui foram alguns dos treinamentos, certo? Aí a primeira turma foi que teve mais gente, quase 30 pessoas, sendo treinadas, capacitadas, selecionadas e indo para campo de batalha. Então, treinando muita gente, vendo muito acadêmico de medicina fazer imagens melhor do que colegas, gente. E o que eu falava para todos eles, pessoal, o que vocês... Porque eles questionavam, mas vem cá, não dava para a gente aprender um pouco mais? Você não pode nos ensinar um pouco de patologia? Eu falei, pessoal, o que você sabe de sonoanatomia, princípios físicos e técnicas é mais do que 99% de todos os médicos que estão dando plantão por aí, atendendo paciente em parada cardíaca. Então, um passo de cada vez, tá? Então, agradeço imenso, faço sempre esse enorme agradecimento a esses gigantes, tá? Ivan Paiva, Alessiane, o Caio, o cara que participou. Ele abriu mão de um mês que ele tinha de estágio na residência, na R3, para ficar um mês em Salvador dedicado para o projeto. Então, eu assim, cara, eu agradeço com todo o meu coração essa galera, porque nada disso teria acontecido sem esse pessoal. A Thaís, a Laís, esqueci o nome, a Raul, esqueci o nome dele. Cara, agradeço de coração, velho, sim, fantástico, tá? Então, treino, faço treinamento, ensino quem quer tratar o paciente, dou palestra, dou curso, quanto mais melhor, porque o que a gente tem que mudar é isso aqui, ó. A gente tem que mudar essa palhaçada aqui de valorizar demais o que a gente sabe e botar para baixo do tapete aquilo que a gente não faz a menor ideia, tá? Eu abri um curso extra, que eu não estava abrindo curso, agora dia 27 de junho aqui em Belo Horizonte, tá? Quem quiser fazer o curso, que é teoria de manhã e prática de tarde, de ultrassom na parada cardíaca também, tá? Por onde começar a aprender? Primeira coisa, entra lá no meu Instagram, tá? Tem uma porrada de material, uma porrada de coisa, eu jogo coisa pra caramba.
de graça, tá? Não cobro nada por isso. O YouTube tem cada vez eu estou colocando mais, estou aprendendo a usar essas ferramentas para ensinar, para levar conhecimento. Então é só entrar no negócio e olhar e sugerir, cara, quem sabe fala um pouco disso, fala um pouco daquilo. Tu tá indo muito conteúdo difícil, complexo, entra no mais básico. Então entra lá e sugere conteúdos, tá? O Luiz, pessoal, paciente de 27 anos, que é do vídeo esse que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? No final. Essa é a janela pulmonar desse paciente. Ele estava sendo tratado para ser um paciente com uma dispneia piorando há 2 meses, incapacitante. O paciente dormia sentado. O paciente demorava 20 minutos para subir 11 lances de escada. Cara, muito grave, tá? Sendo tratado para uma IC. As janelas ecocardiográficas, parcial eixo longo, parcial eixo curto. Janela apical 4 câmeras. Então, quando a gente joga essas imagens, TVP também, quando a gente joga essas imagens no protocolo, o Luiz tinha uma causa potencialmente reversível. Eu não vou passar esse vídeo aqui porque vocês não vão conseguir escutar, tá? Mas é um vídeo fantástico. Vamos lá. Então a gente tem que mudar isso aqui, pessoal, tá? Essa desproporção que existe entre o que a gente sabe e o que a gente não tem a menor ideia, porque a gente perde pacientes todos os dias. Então o que o Luiz tinha em comum com o caso clínico 1, 2 e 3? O Luiz sobreviveu.